O universo é vasto, inimaginavelmente vasto. Quando olhamos para o céu noturno, vemos estrelas cuja luz viajou por milhares, até milhões de anos para alcançar nossos olhos. As distâncias são uma tirania, nos prendendo em nosso pequeno canto da galáxia Via Láctea. A coisa mais rápida que conhecemos, a própria luz, levaria mais de 4 anos para alcançar nossa vizinha estelar mais próxima. Para a humanidade, tais jornadas parecem impossíveis, confinadas ao reino dos sonhos e das histórias. Há muito tempo, imaginamos maneiras mais rápidas de viajar, de saltar através do oceano cósmico em um piscar de olhos. Isso é coisa de ficção científica, um desejo profundo de explorar o que está além do nosso alcance imediato. Mas e se esses sonhos não fossem apenas fantasia? E se o próprio tecido do universo guardasse um segredo? Uma rede oculta de passagens, atalhos através do labirinto cósmico. Essa é a ideia tentadora por trás de um buraco de minhoca. É um conceito que parece ter sido tirado diretamente de um roteiro de filme de sucesso, um portal conectando pontos distantes no espaço, ou talvez até no tempo. Ele propõe que a distância mais curta entre 2 pontos nem sempre é uma linha reta. Às vezes, a maneira mais rápida de ir daqui para lá é não viajar pelo espaço entre eles. É encontrar uma porta, um túnel através da própria estrutura da realidade. É aqui que a imaginação e a matemática colidem da maneira mais espetacular. A ideia de um atalho cósmico não é apenas um artifício conveniente de enredo para contadores de histórias. Ela surge da teoria da gravidade mais profunda e bem testada que temos. A teoria da relatividade geral de Albert Einstein. As mesmas equações que prevêem a curvatura da luz estelar ao redor do Sol, a existência de ondas gravitacionais e a realidade esmagadora dos buracos negros, também contêm soluções que descrevem esses túneis estranhos e hipotéticos. Eles são uma possibilidade matemática, um sussurro das leis da física que sugere que o universo pode ser muito mais interconectado e muito mais estranho do que jamais imaginamos ser possível. Então, estamos em uma encruzilhada. Por um lado, temos os imensos, aparentemente vazios vãos do espaço que nos separam de todo o resto. Por outro, temos uma possibilidade teórica, nascida da matemática pura, de que esses vãos podem ser contornados. Um buraco de minhoca representa mais do que apenas um modo potencial de viagem. Ele representa uma questão fundamental sobre a natureza do nosso universo. O espaço é a barreira sólida e intransponível que parece ser, ou é mais como um mapa dobrado, cheio de vincos e conexões ocultas esperando para serem descobertas? A jornada para responder a isso começa não em uma nave estelar, mas com um pedaço de papel e um lápis. Para entender um buraco de minhoca, você primeiro precisa esquecer tudo o que pensa que sabe sobre o espaço. Não o imagine como uma caixa vazia. Em vez disso, pense nele como um tecido flexível e dinâmico. Essa é a ideia central da relatividade geral de Einstein. Objetos massivos, como estrelas e planetas, não apenas se sentam no espaço. Eles o distorcem, eles o curvam, eles criam depressões e vales neste tecido cósmico. A gravidade não é uma força misteriosa puxando você para baixo. É a própria forma do espaço-tempo, guiando você ao longo de suas curvas. Esse conceito revolucionário abriu a porta para possibilidades que soam como pura fantasia, mas que são baseadas em física rigorosa. É um universo onde espaço e tempo não são separados, mas um contínuo único e entrelaçado. Em 1935, Albert Einstein e seu colega Nathan Rosen estavam explorando a matemática bizarra desse tecido espaço-tempo. Eles estavam lidando com as implicações de suas próprias equações, particularmente aquelas que descrevem os objetos mais extremos imagináveis, buracos negros. Em seus cálculos, eles encontraram algo estranho. As equações pareciam descrever não apenas um funil que levava a um ponto de densidade infinita, mas um segundo funil, uma imagem espelhada conectada na garganta.
Essa conexão teórica foi mais tarde apelidada de Ponte de Einstein-Rosen. Foi a primeira descrição científica do que hoje chamamos de buraco de minhoca. Uma ponte conectando dois pontos diferentes no espaço-tempo. Imagine uma grande folha de papel. Este é o nosso universo, plano e expansivo. Você quer ir de um ponto de um lado para um ponto do outro. A maneira mais óbvia é rastejar em linha reta pela superfície do papel. Mas e se você pudesse dobrar as regras? Imagine dobrar o papel aproximando os dois pontos, separados apenas por uma pequena fresta. Agora, se você pudesse fazer um buraco no papel com um lápis, você criaria um túnel, um caminho direto conectando os dois pontos. Essa é a essência de um buraco de minhoca. É um atalho criado pela curvatura do próprio tecido do espaço-tempo. Você não estaria viajando pelo espaço. Você estaria viajando fora dele, através de uma dimensão superior que não podemos perceber. A entrada de um lado poderia estar em nosso sistema solar, enquanto a saída poderia estar a anos-luz de distância, na galáxia de Andrômeda. Em teoria, você poderia atravessar e chegar quase instantaneamente. No entanto, havia um grande problema na ideia original de Einstein e Rosen. A ponte deles era incrivelmente instável. Ela se formaria e depois se fecharia tão rapidamente que nem mesmo um único fóton de luz teria tempo de passar. Era um vislumbre tentador de um sistema de metrô cósmico, mas cujas portas se fechavam antes que alguém pudesse entrar. O universo tem regras. Uma das mais fundamentais é que a gravidade é sempre atrativa. Massa e energia puxam as coisas para perto. Elas curvam o espaço-tempo para dentro, criando as covinhas cósmicas que chamamos de poços de gravidade. É por isso que estrelas se formam, porque planetas orbitam e porque maçãs caem das árvores. É uma via de mão única. Este mesmo princípio é o que torna a ponte de Einstein-Rosen tão frustrantemente instável. As imensas forças gravitacionais na garganta do buraco de minhoca fariam com que ele colapsasse sobre si mesmo, esmagando qualquer coisa que ousasse entrar. Para manter o túnel aberto, para manter a porta cósmica entreaberta, você precisaria quebrar essa regra fundamental. Para fazer isso, você precisaria de algo verdadeiramente extraordinário. Algo que desafia nossa compreensão diária de matéria e energia. Os físicos chamam isso de matéria exótica. Não é apenas uma matéria rara ou difícil de encontrar. É uma substância hipotética com propriedades que parecem pertencer a um gibi. Sua característica definidora seria a densidade de energia negativa. Enquanto a matéria normal tem massa positiva e puxa as coisas com gravidade, essa matéria exótica teria massa negativa. Seria gravitacionalmente repulsiva. Ela empurraria o espaço-tempo para fora, criando um efeito antigravidade que poderia neutralizar a tendência natural do buraco de minhoca de colapsar. Pense nisso como tentar impedir que um túnel subaquático desabe. Você precisa de fortes vigas de suporte para empurrar contra a pressão esmagadora da água acima. No caso de um buraco de minhoca, a matéria exótica seriam essas vigas de suporte. Ela precisaria ser estrategicamente colocada na garganta do buraco de minhoca, gerando antigravidade suficiente para manter a passagem estável e percorrível. Sem ela, a ponte é uma curiosidade matemática fugaz. Com ela, torna-se um portal potencial para as estrelas. O problema? Nós nunca, jamais observamos ou criamos matéria com essas propriedades. Ela existe apenas em quadros negros e em equações teóricas. Esse requisito é o maior obstáculo entre os buracos de minhoca como conceito e os buracos de minhoca como realidade. Pode nem ser possível que tal matéria exista em nosso universo. Algumas teorias, como aquelas envolvendo o efeito Casimir ou certas interpretações da teoria quântica de campos, sugerem a possibilidade de bolsões localizados de energia negativa, mas em uma escala muito pequena para estabilizar um buraco de minhoca macroscópico. Então,
Embora o projeto para um buraco de minhoca esteja escrito na linguagem da relatividade de Einstein, o material de construção necessário para construí-lo permanece inteiramente hipotético, talvez até impossível. O pedágio para este atalho cósmico pode ser um preço que o universo não está disposto a pagar. Vamos dar asas à nossa imaginação por um momento. Vamos supor que uma civilização tecnologicamente avançada, ou talvez até algum processo natural que ainda não compreendemos, conseguiu criar um buraco de minhoca estável e transitável. Como seria de fato viajar por uma dessas coisas? A experiência provavelmente não seria como aqueles vórtices coloridos e rodopiantes que vemos nos filmes. Ao se aproximar da entrada, ou da boca, do buraco de minhoca, você veria essa janela distorcida e esférica para outra parte do universo. A vista através dessa esfera realmente mostraria a paisagem ao redor da saída do buraco de minhoca. Pareceria uma espécie de bola de cristal, mas refletindo um céu distante e alienígena. Ao passar pela boca, você entraria no que é chamado de garganta do buraco de minhoca, o túnel que é mantido aberto por aquela matéria exótica tão importante. A jornada pela garganta em si pode ser surpreendentemente rápida e, honestamente, bem tranquila. Você não estaria acelerando a velocidades fantásticas no sentido tradicional. Em vez disso, você estaria se movendo por um atalho que basicamente eliminou a distância. Em um momento, você está flutuando no vazio do espaço interestelar perto da Terra. E no próximo, você emerge da boca de saída para a luz de um sistema estelar totalmente diferente. Talvez até em uma galáxia, a milhões de anos-luz de distância. A viagem inteira poderia levar menos tempo do que um voo de Nova York para Londres. Mas, sabe, as possibilidades não param apenas em ligar vastas distâncias no espaço. Como a teoria de Einstein une espaço e tempo em um único tecido, um buraco de minhoca que conecta dois locais diferentes também poderia conectar dois momentos diferentes. Ao manipular as bocas de um buraco de minhoca, como por exemplo, levar uma boca em uma viagem de ida e volta a quase a velocidade da luz, ele poderia, em teoria, ser transformado em uma máquina do tempo. A boca de saída acabaria no futuro em relação à entrada. Atravesse de um jeito e você viaja pelo espaço. Atravesse do outro e você poderia potencialmente viajar para o seu próprio passado. Isso, é claro, abre uma caixa de Pandora inteira de paradoxos. O que acontece se você voltar no tempo e impedir que seus próprios pais se conheçam? Este é o famoso paradoxo do avô, e representa um sério desafio lógico para a ideia de viagem no tempo. Alguns físicos acreditam que as próprias leis da física conspirariam para impedir que tais paradoxos ocorressem, talvez garantindo que qualquer tentativa de mudar o passado sempre falharia. Outros sugerem que viajar para o passado apenas o enviaria para um universo paralelo. Então, a jornada através do buraco de minhoca pode não apenas levá-lo a outro lugar, mas a outra realidade inteiramente. Se os buracos de minhoca são remotamente possíveis, uma pergunta bem profunda surge. Onde eles estão? Se eles podem ser criados, certamente alguma civilização antiga e hiperavançada em algum lugar do cosmos já teria descoberto a tecnologia. Eles poderiam ter construído uma rede de transporte galáctica, uma espécie de metrô cósmico, conectando sistemas estelares e galáxias. Essa ideia, na verdade, se conecta diretamente a um famoso enigma conhecido como paradoxo de Fermi. Se o universo está repleto de vida inteligente, por que não vimos nenhuma evidência disso? Talvez a razão pela qual os alienígenas não apareçam em naves espaciais seja porque, bem, eles não precisam. Eles poderiam estar usando buracos de minhoca para viajar discretamente. Mas como começaríamos a procurar por um? Uma boca de buraco de minhoca pode ser incrivelmente difícil de detectar. Não necessariamente irradiaria energia como uma estrela. Ainda assim teria massa e, portanto, exerceria uma influência gravitacional sobre seus arredores.
Uma possível assinatura poderia ser um tipo específico de lente gravitacional. À medida que a luz de uma estrela distante passa pela boca de um buraco de minhoca, sua gravidade curvaria a luz de uma maneira única, diferente da lente causada por um buraco negro ou uma estrela comum. Os astrônomos estão procurando ativamente por essas anomalias gravitacionais sutis, esperando captar um sussurro que revele a presença de um portal cósmico. Outra ideia tentadora é que alguns buracos de minhoca poderiam ser microscópicos, resquícios dos primeiros momentos selvagens e caóticos do Big Bang. Esses buracos de minhoca quânticos poderiam estar aparecendo e desaparecendo ao nosso redor, tecidos na própria espuma do espaço-tempo. Embora fossem pequenos demais para qualquer pessoa ou nave viajar, eles ainda poderiam oferecer uma janela para os segredos mais profundos do universo. Sua existência pode até influenciar sutilmente as constantes fundamentais da natureza, nos dando uma pista indireta, mas poderosa, de que o universo realmente está conectado de uma maneira estranha e maravilhosa. Talvez o silêncio que percebemos no cosmos não seja vazio, mas apenas nós que não temos a chave certa para abrir a porta certa. No final, o buraco de minhoca permanece um pouco como um fantasma na máquina da física. É uma ideia bonita e convincente que realmente expande os limites do que pensamos ser possível. Mas, sem prova, é apenas isso, uma ideia. O fascínio humano por esses portais fala de algo profundo dentro de nós. O desejo de superar nossos limites, de explorar o desconhecido e de encontrar nosso lugar em um universo que é muito maior do que nosso pequeno mundo. A jornada através de um buraco de minhoca é uma espécie de metáfora para a própria busca científica. Um salto no escuro, impulsionado pela curiosidade, sem garantia do que encontraremos do outro lado. É um mistério emocionante e talvez até um pouco aterrorizante.